Paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, querido. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma leitura bíblica. Amém. E hoje nós vamos ler Chega mais pra cá, Miguel. 2 Timóteo 16 e Capítulo 17. 3, versículo 16 e 17. 3, Ai. E vamos de novo. 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. Isso. Diz assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Amém? Essa palavra é o apóstolo Paulo, né, falando a Timóteo sobre o poder da palavra de Deus, né? Que toda a escritura, né, ele diz aqui, toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, toda a palavra de Deus, a palavra de Deus que nós temos aqui, porque tudo isso aqui, irmãos, todas essas páginas aqui são inspiradas por Deus. Então, Aleluia. quando o apóstolo Paulo fala toda a escritura divinamente inspirada, é sobre a Bíblia, né, que nós temos hoje. Então, corroborando com outras passagens também que falam sobre a mesma coisa, né? E nós temos que levar isso como lição para a nossa vida, de que nós precisamos saber da palavra de Deus, não precisamos ler a palavra de Deus, buscar conhecimento, e para que a gente possa, né, fazer a boa obra, como diz aqui no versículo 17, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o dever do cristão é ele saber da palavra de Deus, né? Para que possa responder ao inimigo, né? Porque muitas vezes o inimigo se disfarça de pessoas mal intencionadas e fica questionando, né, a sua fé. Você tem que saber como responder, assim como Jesus respondeu ao diabo quando ele foi tentado por 3 vezes, né, irmãos? Porque o inimigo, ele não usa só de palavras fora da palavra de Deus, ele usa a própria palavra às vezes para nos desviar do foco, né? Então, a gente tem que sempre ter conhecimento da palavra de Deus, sempre buscar ter revelações na palavra, buscar sempre saber, porque isso aqui é o manual da vida, né? Tudo tem um manual, isso aqui é o nosso manual da vida. As pessoas costumam dizer que não existe manual de vida, né? Mas existe, irmãos, é isso aqui. A palavra de Deus tem resposta para tudo que você possa imaginar. Qualquer coisa que você pense, meu Deus, eu estou pensando nisso. Você pode até achar que não tem resposta, mas de alguma maneira tem uma resposta em algum versículo, nem que seja um, tem uma resposta. Né? E a partir do momento, até às vezes quando você acha que só tem um versículo, depois você lê outro e você vê que eles dois se conectam. Então a palavra de Deus é uma rede, né? Hoje a gente escuta muito falar sobre rede de Wi-Fi, dessas coisas, mas a Bíblia é uma rede mesmo de palavra, de conhecimento de Deus, de virtude. A palavra de Deus é interconectada, né? E a partir do momento que nós começamos a meditar na palavra do Senhor, a procurar buscá-lo, né, o Senhor vai nos nos ajudando, né, nos levantando e nos tornando fortes espiritualmente, principalmente, né, e nos tornando fortes fisicamente, que vem por consequência. Verdade. Então aprendamos com essa palavra que nós temos que buscar o Senhor primeiramente na palavra dele, porque nós não podemos servir a um Deus que nós não conhecemos, né, irmãos? Nós temos que conhecer o Senhor. Muitas das vezes eu vejo irmãos ficando calados, uma resposta simples que poderia ser dada, e irmãos ficando calados muitas vezes porque não tem conhecimento da Bíblia, né? E às vezes o inimigo chega e fala, vai fazer isso, aí a pessoa pensa, isso não está escrito na Bíblia, ou não conheço, nunca ouvi falar, nunca ouvi nenhum irmão, nenhum pastor, nenhum pregador dizendo que isso é errado, então eu vou fazer, né? Então é sempre bom a gente afiar o nosso conhecimento da palavra de Deus e agir com sabedoria sempre, né? É assim que o cristão tem que se portar para ser um bom obreiro na casa do Senhor, na vida, né? Na obra de Deus em si. E essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, já perguntando se vocês querem adicionar alguma coisa. Tem alguma adição, meu filho? Quer falar alguma coisa? Pode falar, nem que seja pequeno. Fala. Você... Não parece a Anabela mesmo. Não consigo nem falar. Tá bom. Então, olha só, gente. Eu, como sempre, eu
Sempre tem alguma coisa para falar. Não, tá ótimo assim, que aí não fica só eu falando. Né? É porque eu gostaria também que vocês abrissem lá em Provérbios 2. Não precisa nem abrir, filho, tá aqui na tela. Eu abri até aqui na tela do computador, que é mais rápido, né? Como ele falou, o Gabriel trouxe bem essa mensagem, né? A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para nos dar direcionamento de basicamente tudo. Se você fizer uma análise sistemática, né? Analisar passo a passo de tudo que é dito na Bíblia, de tudo que é ensinado, de tudo que é falado, você vai trazer para você um entendimento para muita coisa para a tua vida. Sim. Muita coisa, muito. Acho que para tudo mesmo. Por isso que a gente chama de manual de vida. Porque Deus, ele é tão perfeito que quem disse que ele não pode fazer um manual, né, de instrução para a gente? E quem disse que ele não pode manter esse manual intacto por todos os séculos? Ele é Deus, gente. Ele é Deus. Quando alguém duvida disso, eu falo assim, pô, esquece, você não tem mais o que discutir com você. Que foi feito por homens. Se você não confia que Deus pode te dar um manual de instruções para a vida, então não tem mais nem o que conversar com você sobre vida, né? Sobre Deus. Porque a gente é o mínimo, gente. Porque ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Ele não ia deixar a gente aqui sem nenhum tipo de ensinamento e orientação, gente. Será que vocês não ensinam os seus filhos? Vocês não educam os seus filhos? Vocês não repreendem? Vocês não dizem para eles como eles têm que agir? Como eles têm que viver? O que é certo do seu ponto de vista? Deus fez a mesma coisa para todos nós, né? Nós recebemos isso de Deus, a palavra viva de Deus. Então lá em Provérbios 2, né? Provérbios está escrito assim, Provérbios capítulo 2, a partir do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, primeiro você tem que aceitar a palavra de Deus e que ela é a palavra de Deus. E esconderes contigo os meus mandamentos, para fazerdes o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Depois, Deus, em Provérbios continua falando assim, no capítulo 6, falando sobre a sabedoria, que da boca de Deus vem a sabedoria, o conhecimento e o entendimento, que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, né? Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então, assim, no versículo 6 em diante, continua falando sobre a sabedoria, mas eu vou dar uma pausa aqui, depois vou ler, para você receber essa palavra por inteiro, que ela é maravilhosa. Quero dizer para vocês que assim que eu me converti, eu ficava muito confusa com a Bíblia, eu não conseguia entender a Bíblia, eu ficava, meu Deus, o que é isso? E a hora que eu li a Bíblia, desde os meus 9 anos de idade, eu sempre li a Bíblia, porque meu pai sempre teve Bíblia. E eu pegava para ler, por curiosidade. E eu ia para a igreja católica, fazia o catecismo e tinha minha Bíblia lá, ou então tinha a Bíblia lá, eu pegava para ler. E assim, eu fui para outras religiões também, tinha os Jeová, eles liam a Bíblia, eu pegava e lia a Bíblia para ler. Aos meus 18 anos eu orei ao Senhor pedindo para Ele me direcionar ao lugar onde eu sentisse que a palavra de Deus estivesse sendo pregada com a maior verdade, embora nós sejamos todos imperfeitos e nenhum lugar é perfeito, mas o Senhor me direcionou, né, para uma igreja evangélica. Foi Ele quem me direcionou e eu tive um encontro com Deus maravilhoso, qualquer hora eu conto o testemunho. Mas aí, ao longo dos anos, eu não tinha conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, porque eu lia, mas eu não conseguia entender direito. E chegou um momento na minha vida muito difícil e eu busquei o Senhor logo de cara, porque só Ele pode nos socorrer nos momentos de dificuldade e de tribulação, e Ele era o único que eu podia pedir socorro. E eu me ajoelhei diante dEle, e a primeira coisa que eu disse para Ele foi: Senhor, a partir de hoje eu vou vir todos os dias aqui orar e ler a Bíblia. Meu filho aqui é testemunha. Eu fiquei 2 anos lendo a Bíblia, ajoelhada na beira da minha cama. Todas as noites eu chegava, a primeira coisa que eu fazia, eu ia pro quarto, ele é testemunha. Sim. Ajoelhava na beira da minha cama, fechava a porta do quarto e falava: filho, estou em oração. Ficava orando, lendo a Bíblia e pedia ao Senhor: Senhor, me dá conhecimento, entendimento e discernimento. E um dia, eu orando ao Senhor assim,
Deus me mostrou Provérbios, e aí o Senhor me confirmando que era exatamente assim, né? Provérbios 2, que eu deveria fazer. E eu comecei a ler a Bíblia e orar ao Senhor, pedindo um conhecimento e entendimento, e Ele foi me dando conhecimento e entendimento. E hoje não sou perfeita, tenho muito que aprender, tem muita coisa que eu não sei da parte teológica, da parte escatológica, mas eu estou aprendendo, a gente está sempre aprendendo, mas muita coisa o Senhor me revelou e me revela, porque eu pedi a Ele isso, sabedoria. E Ele diz aqui, no versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, é Ele quem dá. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram em fazer o mal e folgam com as perversidades do mal, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. E aí dali ele dá uma instrução para os rapazes, para eles se afastarem da prostituição, das coisas que são erradas, enfim. Provérbios é um livro de muito ensinamento, de muita sabedoria, dada por Deus, gente. Então, e essa palavra é tremenda. Então, eu quero deixar essa mensagem com vocês. Busque sabedoria, peça a Deus entendimento e discernimento. Fala, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá entendimento, Senhor, me mostra qual é a verdade. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, reverência ao Senhor, pede ao Senhor misericórdia pela tua vida, pede perdão dos seus pecados, tenta se consertar ao máximo. Ninguém é perfeito, irmãos, todos nós erramos, mas a gente tem que buscar a santidade, não é uma coisa fácil não, às vezes a gente cai, né? Tá bom? Mas busca a palavra de Deus e a sabedoria de Deus, e Ele vai dar entendimento e discernimento, tá bom? Amém. Eu só queria acrescentar sobre isso da sabedoria, que às vezes a gente confunde os tipos, né, de entendimento. Existe o conhecimento, o entendimento, sabedoria e inteligência, né? São coisas diferentes, né? O meio que você adquirir eles é diferente. E a sabedoria é única exclusivamente, a fonte única exclusiva dela é o Senhor. Então você pode ser a pessoa com mais canudos do mundo, né, de faculdade, conhecer, ter experiência de vida de anos e anos a fio, né, ser uma pessoa super experiente, ter uma inteligência fenomenal, mas se você não tiver sabedoria, você não vai saber como lidar com a vida e não vai saber, né, não vai ter sabedoria, porque são coisas diferentes. Acontece muito da gente ver pessoas, né, que defendendo as suas opiniões de forma errada, e eles vão lá e elaboram um textão, botam um negócio cheio de argumentos, cheio de coisa, que quem tem sabedoria lê e fala, meu Deus, qual a lógica disso, né? A pessoa não tem sabedoria, não tem discernimento nenhum sobre o que ela está falando. Ela fala, só está saindo palavras bonitas da boca dela, né? Caso escrito. Então... Sofistas. São os sofistas, mestres da retórica. Mestres da retórica, gente. É incrível isso, porque às vezes uma pessoa que é analfabeta consegue ser mais sábia, né? Consegue dar um tapa na cara de quem tem muitas vezes, né, de horas de faculdade, né? Enfim, irmãos. Então, palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, nós temos abertura para qualquer outra coisa na vida. Então, é essa palavra que nós queremos deixar aos irmãos, e tocou em vocês e primeiro toca aqui na gente, né? Como eu sempre digo, como a gente sempre diz. E é isso, irmãos. Muito obrigado pela participação. Compartilha, curte, se inscreva. Isso, compartilha com aquele irmão que você vê que precisa. Ou com quem não é cristão ainda também. Sim, também. Compartilha, vai no WhatsApp, seleciona tudo lá. Seleciona todos e pronto. Não dá hoje em dia para compartilhar um por vez, né? Mas assim... Não, mas vai, compartilha com quem você puder, né? E pros seus principalmente, se você tiver filhos, se você tiver alguém que esteja sob o seu jugo, de pai, mãe, seja o que for, não sei. Mas
coloca isso para eles verem, ouvirem, nem que seja, né, coloca a palavra do Senhor para eles verem, ouvirem. Estuda com a gente, porque todo dia a gente tirando esse tempinho para Deus vai ser bom. Você escolhe um horário com a sua família. Sim, igual a gente está fazendo aqui, que isso aqui tem sido muito bom pra gente. Tá sendo mesmo, gente. E fazendo uma mudança muito grande no nosso emocional, na nossa vida, no nosso dia. Sim, até a visão de vida eu tô sentindo que tá mudando, né? Então, vamos seguir em frente, né? Pra glória, pra nossa vida ser cada dia mais renovada pelo Senhor, amém, irmãos? Amém. E ficamos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.